Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Hoje vamos abordar aqui a questão das mudanças climáticas, que foi o principal tema debatido no Fórum Econômico Mundial realizado em Davos na semana passada. Curiosamente, tivemos a presença nesse fórum de George Soros, um mega especulador internacional, e a sua bonequinha de estimação que ele financia, essa pirralha chamada Greta Thunberg. Aqui aparece reunindo-se, encontrando-se com o príncipe Charles, no mesmo painel. Ora, essa Greta, ela liderou no ano passado passeatas, greves, ela fugiu da escola e em seu discurso lido, porque ela não é capaz de falar livremente, ela tem problemas sérios, ela diz lá que a nossa casa continua a arder e pediu aos líderes que obedeçam à ciência como se ela soubesse alguma coisa de ciência e como se a ciência fosse capaz de nos livrar desse problema. Mesmo porque os cientistas, entre aspas, que trabalham em pesquisas sobre alterações climáticas, são todos eles financiados por fundações e por dinheiro público no mundo inteiro. São mais de 3.000 cientistas que estão ali vendidos às agendas patrocinadas por George Soros e principalmente pela ONU. Então, o principal tema foi essa questão das alterações climáticas e discussão sobre como combater a pobreza, ou seja, eliminar a pobreza. Eliminar a pobreza é eliminar os pobres. Essa é a linguagem clara. Então nós temos aqui a tal da Agenda 21, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro em 1992, chamado Eco 92. São 40 capítulos de um acordo que previamente já estava redigido pela ONU e por esses globalistas, e vieram para o Rio de Janeiro, que reuniu ali cerca de 179 países, que assinaram esse acordo. Esse acordo já estava redigido pelos globalistas e impuseram essas agendas que vêm sendo aplicada desde 1992. E o ano de 2021, ao que me parece, seria a data limite para a aplicação de todas essas propostas constantes deste acordo. Infelizmente o Brasil assinou porque era o governo comunopetista, né? Aí vejamos, o ponto 1 é o preâmbulo, né? Agora o ponto 2 dessa agenda: cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e políticas internas correlatas. Eles falam apenas dos países de desenvolvimento, ou seja, eles querem barrar o crescimento do Brasil e transformar o nosso território numa reserva de riqueza para eles. No terceiro ponto, nós temos aqui o combate à pobreza. Lembre-se que Paulo Guedes, que representou o Brasil nesse Fórum Econômico Mundial, o que ele disse? Ele disse que a pobreza é a maior inimiga do meio ambiente. Isso porque, segundo ele, os pobres destroem o meio ambiente porque estão com fome. Veja bem, se isso aí... Desculpa. Veja bem que esse discurso do Paulo Guedes traz nas entrelinhas o apoio à redução populacional mundial.
Depois nós temos no ponto 4, mudança dos padrões de consumo. Veja as agendas que a ONU propaga nos meios de comunicação, nessa mídia que é dominada pelos globalistas. Eles são donos das principais redes de TV, eles são donos das principais agências de notícias, eles financiam a maior parte desses jornais através de anúncios de laboratórios produtores de drogas, de vacinas, de grandes empresas, que eles são proprietários ou são os maiores acionistas. Então vejamos que a ONU também, que é controlada por eles, tem insistido na conversão da população para comportamentos de consumo diferentes. A ONU quer transformar o mundo todo em veganos e vegetarianos. Por quê? Eles querem eliminar o consumo de proteínas animais. Por quê? Ora, vegano e vegetariano são pessoas são frágeis. O vegetarianismo e o veganismo, eles transformam as pessoas, deixam suscetíveis a doenças, deixam-nas fracas, frágeis. Então, qualquer doença, qualquer vírus, espalha-se como um rastro de fogo. Veja bem, nós temos aqui no passado recente a peste suína. Depois tivemos a gripe aviária, lá também da Ásia. E agora nós temos esse coronavírus, que eles associaram a possível consumo de proteínas animais, animais silvestres e frutos do mar. Então, para eles mudar o padrão de consumo mundial e acabar com o consumo de proteína animal, principalmente carne bovina, é simples. Basta eles inocularem o vírus e espalhar esse vírus e associá-los ao consumo de carne bovina. Adeus, Brasil. Adeus, agronegócio brasileiro. No dia seguinte, quebra o país. E isso é uma coisa provável. Vocês duvidam que eles são capazes de fazer isso? Esses mega especuladores, esses globalistas, eles não têm sentimento humano. Eles não estão nem aí. O que vai acontecer com a população? Eles querem reduzir a população de 7 bilhões e pouco para 500 milhões, como está previsto nas pedras da Geórgia. Esse pessoal não tem amor ao próximo. Esse pessoal não tem misericórdia, não tem virtude. O que eles pensam é no próprio umbigo, é acumular e acumular e acumular riquezas. Então nós estamos aqui diante dessa situação. Eles vão usar de todos os métodos possíveis para acabar com o consumo de proteína animal, que é essencial para o organismo humano. E vender vacinas para todo tipo de doença. Depois, no ponto 5, nós temos aqui a dinâmica demográfica e sustentabilidade. Significa que eles vão monitorar toda a movimentação humana e tirá-las das zonas rurais para concentrá-las na cidade, onde é mais fácil controlar através de câmeras de reconhecimento facial e por comitês de não eleitos. Isso está previsto nessa agenda. Proteção e promoção das condições da saúde humana. Vacina significa vacinar todo mundo. No ponto 7 temos aqui promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, que vão ser na cidade. Eles vão retirar do interior, como já está acontecendo nos Estados Unidos, dificultando a vida das pessoas que têm a sua autossustentabilidade
no interior, aqueles que praticam agricultura de subsistência, cada vez mais encontram dificuldades para vender o excesso que produz e também o acesso à sua propriedade. Eles estão abandonando as estradas rurais para obrigar que essas pessoas migrem para as cidades. No ponto 8, integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões. Isso significa em todos os âmbitos, seja municipal, estadual, federal, nada será decidido sem levar em consideração a questão ambiental. No ponto 9, nós temos aqui proteção da atmosfera. Esta eu quero ver. Qual país pode reunir todas as potências? Eu quero ver eles impedir um vulcão de cuspir bilhões e bilhões de toneladas de detritos e de gases tóxicos na atmosfera. Eles falam isso em relação a queimadas que os agricultores fazem. Eles fazem isso porque, segundo eles defendem, que o aquecimento global é resultado das atividades humanas. Uma falácia, uma falsidade. Mas como eles têm a mídia na mão, a mídia acaba impondo essa narrativa e as pessoas acreditando nessa falsidade. Infelizmente, isso acontece. Então, o homem, ele pode conhecer bastante dos fenômenos climáticos, mas é impossível para os humanos controlá-lo como eles pretendem. É impossível. É a mesma coisa que afirmar que eles seriam capazes de aumentar ou diminuir a luminosidade do Sol, que eles são capazes de provocar chuva e provocar seca. De fato, há algumas medidas que podem ser tomadas em relação a isso. Ou seja, a redução do lançamento de venenos pelas fábricas de produtos de produtos que estão aí nos supermercados, né, que estão aí à disposição do consumo. Aqui nós temos também no ponto 10, abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres. O que são recursos terrestres? Solo, floresta e água. Gerenciamento e controle absoluto. O pequeno proprietário, se ele fizer, por exemplo, uma lagoa para criar peixe, será impedido pelos fiscais ambientais e pelas ONGs. Combate ao desflorestamento. O único lugar que tem floresta nativa é o Brasil. Aqui os países aqui da América do Sul, que tem em comum a floresta amazônica. E depois tem manejo de ecossistema frágil contra a desertificação e a seca. Os maiores especialistas em floresta amazônica, até hoje, eles não ofereceram algum tipo de projeto que possa salvar essas populações e que possa ampliar essas reservas. Eles são parasitas de universidades públicas. Aí nós temos até, inclusive, o gerenciamento de ecossistemas frágeis, ou seja, desenvolvimento sustentável das montanhas. A mantiqueira, aqui, coitado de nós, vamos ter aqui cada vez mais dificuldade para produzir os alimentos e se sustentar e sair fora do sistema. Promoção de desenvolvimento rural e agrícola sustentável. Essa é outra questão. Eles vão monitorar todas as pequenas famílias, os pequenos proprietários, eles vão monitorar e impedir que eles produzam alimentos e que seu excedente seja vendido na cidade.
mesmo porque toda a produção de alimentos estão sendo concentrada em grandes empresas e também empresas que vão distribuí-los aos supermercados. Aí nós temos aqui outro ponto interessante que dessa Agenda 21, né, que é o fortalecimento. Aqui, ó, no capítulo 27, nós temos aqui fortalecimento do papel das ONGs, das organizações não governamentais, como parceiro para um desenvolvimento sustentável, para sustentar esse bando de canalhas, esses ecoterroristas, obrigando os países a apoiar a ação desses ecoterroristas que trabalham contra o país, o que é um absurdo. Enfim, se você quiser saber mais, você pode entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, que lá constam todos esses arquivos que você pode baixar e ler e estudar sobre esses absurdos que eles querem impor à humanidade. Mas bem, voltemos ao Fórum Econômico Mundial. Lá reunidos todos esses mega empresários. E nós temos esse cara aqui, Lawrence D. King. Esse cara aqui é o fundador e principal executivo da empresa chamada BlackRock. Ela é gestora de ativos e movimenta trilhões de dólares. O cara não é fraco, não. E ele escreveu uma carta para seus clientes, né? E veja o que ele diz. E eles também, se não me engano, estavam lá no Fórum Econômico. Vejam alguns pontos da sua carta. As alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas das empresas a longo prazo. Em setembro do ano passado, quando milhões de pessoas saíram às ruas para exigir medidas contra a mudança climática, a Greta Thunberg, né? Muitos enfatizaram o impacto significativo e duradouro que elas terão no crescimento econômico e na prosperidade, um risco que até agora os mercados têm sido lentos em refleti-los. Mas a consciência está mudando muito rapidamente e acredito que estamos à beira de uma mudança estrutural nas finanças. Isso aqui ele coloca, inclusive, em negrito, em destaque na sua carta aos clientes. Agora vejamos o seguinte: essas pessoas que saíram às ruas foram lideradas, foram jovens, manietados, fáceis de serem manietados, foram liderados por quem? Por Greta Thunberg, que é financiada por quem? Por George Soros e essas ONGs ecoterroristas como a WWF, a Greenpeace, entre outras. E ele acrescenta mais ainda, esse Lawrence: as evidências sobre o risco climático estão forçando os investidores a reavaliarem os pressupostos básicos sobre finanças modernas, pesquisando uma vasta gama de organizações, incluindo o painel intergovernamental sobre alterações climáticas da ONU, que é produzido por eles mesmos. Aqui ele conclui: o BlackRock Investment Institute e muitos outros, juntamente com novos estudos da McKinsey sobre as consequências socioeconômicas do risco climático físico, está de olho nessa questão. Então veja bem, até mesmo nos investimentos, em bolsas e tudo mais, essa comunidade, esses pequenos grupos de globalistas que dominam a humanidade, comandam também o grosso dos investimentos dos pequenos investidores e médios nesta questão de mudanças climáticas. O que nós teremos mesmo mudanças graves em todas as sociedades. E aqui no Brasil, principalmente, se a população não for bem informada, que infelizmente ela é dominada por essa mídia canalha,
mentirosa, falsa. Então, toda vez que você ouvir, ver ou ler qualquer informação proveniente da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, da Veja, de Antagonista e outros sites de notícias, tenham cuidado, porque eles pegam um pedacinho de verdade para manipular e desinformar a população. É isso aí. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Obrigado.